O próximo conjunto numérico que nós vamos ver é o conjunto dos números irracionais, que a gente escreve com uma letra I também com uma perna dobrada. O conjunto dos números irracionais é o conjunto daqueles números que não são racionais, ou seja, que não podem ser escritos na forma de fração com numerador e denominador inteiros. Por exemplo, o número π, que é a divisão da circunferência pelo diâmetro, né, que é 3,141592 até o infinito, ele é um número decimal infinito, ele é um número irracional. Se você analisar todas as casas decimais possíveis dele, você nunca vai encontrar um período. Ele não é uma dízima periódica e, portanto, eu não posso escrever ele na forma de uma fração com numerador e denominador inteiros. Por isso, ele é um número irracional. Outro exemplo, o número e, que aparece nos juros compostos e em funções exponenciais e em várias partes da física, da matemática, né? O e e o π são os números, provavelmente os números mais importantes da matemática. O e é 2,718281 até o infinito. Também, se você analisar todas as casas decimais possíveis do e, você nunca vai encontrar lá um período. Então, ele não pode ser escrito na forma de fração com numerador e denominador inteiros. Outros exemplos de números irracionais são todas aquelas raízes que não são exatas. Por exemplo, a raiz quarta de 5 é um número irracional. A raiz quadrada de 2 também é um número irracional. E assim por diante. Se você analisar todas as casas decimais possíveis, você nunca vai encontrar lá nenhum período. Então, se pedirem para definir o que é um número irracional, é um número que não pode ser escrito na forma de fração com numerador e denominador inteiros, ou seja, é um número cuja expansão decimal não é periódica, cuja expansão decimal é infinita e não é periódica, ou seja, não tem ali nenhum período que vai se repetindo até o infinito. O próximo conjunto, que é o conjunto mais abrangente até agora, é o conjunto dos números reais, que a gente escreve com a letra R com uma perna repetida, uma perna dobrada. O conjunto dos números reais é a união do conjunto dos racionais com os irracionais. É a união dos dois conjuntos. Ou seja, basicamente, o conjunto dos números reais é o conjunto de todos os números que nós conhecemos, que nós enxergamos até agora. Todos os números que você enxergar são números reais. O π, o e, raiz quadrada de 2, 20, 30, 7, 1 quarto, menos 3 sétimos, são todos números reais. São basicamente todos os números que nós vimos até agora. Né? Mais tarde, a gente vai estudar os números complexos, né? Que daí também a gente vai introduzir o conceito de número imaginário e daí nós vamos fugir um pouco do conjunto dos números reais. Mas, por enquanto, todos os números que você enxergar são números reais. Se eu fosse representar isso num diagrama, eu teria mais ou menos assim. Aqui eu tenho o conjunto dos números reais. De um lado do conjunto dos números reais, eu tenho o conjunto dos números irracionais, certo? Que são aqueles que têm uma expansão decimal infinita e não periódica. E do outro lado, eu vou ter o conjunto dos números racionais, que podem ser escritos na forma de fração com numerador e denominador inteiros. Dentro dos racionais, eu vou ter o conjunto dos números inteiros, e dentro dos inteiros, eu vou ter o conjunto dos números naturais. Nós sabemos que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números racionais, que é completamente separado dos irracionais, e juntando esses dois conjuntos, eu vou obter então o conjunto dos números reais, que é o conjunto de todos os números que nós já vimos que nós trabalhamos até agora. Então, era isso por esse vídeo. Meu objetivo mesmo era introduzir os conjuntos numéricos. Eu não vou mostrar propriedades deles, operações, como é que a gente soma frações, etc. Porque eu estou focando esses vídeos no ensino médio, né? Então, eu suponho que isso tudo já seja conhecido de vocês. Mas, enfim, então, até o próximo vídeo.